Hoje, então, nós iremos falar sobre o capítulo 6, que é o livro 2, tá bom? E a gente vai falar sobre a independência da América Espanhola, tá? Quem não lembra, eu vou tentar dar uma recapitulada de alguns fatores da América Espanhola. Lembrando que o que define a América Espanhola? É toda a região que foi colonizada pela Espanha, certo? Então, ai, peraí, tem várias pessoas entrando. Por exemplo, eita, vocês estão entrando tudo de uma vez? Vocês sempre entram quando eu vou começar, né? Difícil. Entra mais cedo, gente. Opa. Toda aquela região, então, que foi colonizada pelos espanhóis. Do Tratado de Tordesilhas aqui, onde teve as capitanias hereditárias no Brasil, para lá. Toda aquela parte onde ficavam os incas, os maias, os astecas, várias comunidades tradicionais, tá? E a Espanha foi a principal colonizadora. Ela não foi a única, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as 13 colônias, quem colonizou, na verdade, foram a Inglaterra. Algumas outras regiões, quem colonizou foram a França, por exemplo. Mas, no geral, essa região aqui do norte a sul, que não foi colonizada por Portugal, é chamada de América Espanhola, tá? Opa. Fatores da colonização, né? Diferentemente do Brasil, que apesar dele ter sido descoberto, ele, olha aspas, né? Nem usamos mais esse termo, mas quando Portugal realmente se assumiu como dono do território. Peraí, que é mais gente entrando na sala. Quando Portugal se assume como dono do território, isso em 1500, ele não coloniza logo de cara, ele espera um pouco. Na verdade, demora mais ou menos 30 anos para Portugal realmente colonizar o território. Por quê? Quando eles chegam aqui, eles acham itens interessantes da fauna, da flora, mas não acha ouro, entendeu? Então para eles não compensa muito. Eles praticavam as feitorias aqui em volta, né, na região costeira, extraindo para o Brasil, extraindo alguns produtos, mas no geral eles não fixaram logo de cara, diferentemente na colonização da América Espanhola, que assim quando eles chegaram eles já começaram a colonizar, a dominar, eles já encontraram ouro, já encontraram civilizações como os incas, os astecas, que tinham monumentos gigantes de ouro, então eles sabiam que tinha ouro no território, então eles já vão colonizando desde o início, tá? Então essa colonização já começa logo no início ainda, né, do século XV, dominando da América do Norte até a América do Sul. Como que era a estrutura? Eles se estruturavam, então, a região em vice-reinos e capitanias, tá? Para administrar todo esse território gigante, e porque eles não tinham pessoas suficientes na Espanha para colonizar esse território todo. Então, eles vão administrando pequenos sub-reinos, né? Aqui eu trouxe para vocês, né, um slide que eu achei interessante, mas no livro de vocês ele já traz quais são as partes, né? Por exemplo, vice-reinos eram 4. Nova Espanha, deixa eu ver se está batendo aqui. Capitanias, mais ou menos. Capitanias Gerais. Ih, me perdi. Não. Nova Espanha, Nova Granada, Rio da Prata e Peru. Exatamente isso, né? Então, são as regiões. E se você ver, por exemplo, o Peru. Hoje, o Peru seria o território da Bolívia, do Peru e parte da Colômbia. E eles extraíam mineração de ouro e prata. Na Venezuela, América Central ali, Colômbia, eles praticavam agricultura. Na região do México, ouro e prata também. No Rio da Prata, que fica a região do Paraguai hoje, Uruguai hoje, Argentina hoje, a pecuária. Aqui tem esse mapa, né, para vocês entenderem um pouquinho mais. Hoje o território do Brasil é esse, mas não era ainda durante o início, né? Muda um pouco depois lá da União Ibérica, que vocês estudaram no passado, que é a união das duas coroas. Enfim, e aí nós tínhamos as capitanias gerais, né, que são consideradas menores. Áreas bélicas de forte proteção, pois eram regiões que podiam ser facilmente atacadas. Então, quais eram essas regiões? Hoje é o Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela.
Tudo é defesa do Império Espanhol. Daqui a pouco eu abro o chat. Se tiverem dúvidas, coloquem aí no chat. E a estrutura social? Eu quero que vocês grifem no livro de vocês. Eu trouxe algumas imagens aqui, mas elas não estão muito boas. Então, faz a de vocês. Pega o caderno e faça agora. Faça agora uma pirâmide de estrutura social. Não essa daqui, mas com base no livro que a gente vai explicar, tá bom? Primeiramente, essa estrutura social nesse período, né, não tinha mobilidade ou quase nenhuma chance de ter mobilidade social. Do jeito que a pessoa nascia, ela ia morrer, vocês vão entender por quê. Cada camada era muito a ver com o nascimento, tá? Sem direitos, em compensação, tinham diversos deveres. Quase todas as camadas tinham que pagar altos impostos para a Espanha, mas não tinha direito político. E aí sim, a gente vai entrar aqui na página 5. Eu tenho um pouco de dificuldade com grifar, porque é para grifar sempre o mais importante, mas aí quando eu vejo, eu achei tudo importante, eu saio grifando, que não tá de verde, tá de rosa grifado também. Tá, então, na pirâmide social, na parte de cima, vocês colocam assim, chapetones ou peninsulares. Tá no livro de vocês. Vocês podem grifar e depois fazer, mas eu quero que vocês façam isso no caderno ou no livro. Por quê? Vai fazer diferença quando vocês conseguirem visualizar isso para estudar para alguma atividade avaliativa, alguma coisa assim. Então, você faz a pirâmide social, pode escrever, então, chapetones ou peninsulares na mesma camada, e aí do lado você pode escrever a explicação, ou pode grifar agora e fazer depois, né? Quem eram esses? Gente, os chapetones, ou chamado peninsulares, eles eram espanhóis, tá? Espanhóis que vinham para a América. Não entendi. É assim. Deixa eu pensar qual que é o jeito mais fácil. Você tem que fazer uma pirâmide. Na parte de cima, você vai escrever chapetones ou peninsulares. Tá no livro, tá na página 5. Você também pode grifar agora e fazer mais tarde, mas você precisa fazer hoje, para não esquecer. E aí tá nessa parte aqui, olha, do livro de vocês. Cada uma das camadas, nós estamos fazendo a pirâmide de estrutura social do período. Eu não consegui fazer isso no slide, eu tentei achar uma imagem boa e eu não achei, então eu tô pedindo para vocês fazerem. Quase todas cortavam, não sei porquê. Gente, então, primeiramente, nós temos os chapetones ou peninsulares, e essas pessoas eram homens espanhóis. Então, não foca nessas imagens, tá? Não foca. Esquece isso. O Nathan falou, em algumas imagens eu achei o claro. Então, cada imagem tá diferente. Essas aqui realmente são as principais. Então, foca nas que tá no livro, tá? Mais do que as outras. Os peninsulares, chapetones com CH. Tá no livro, gente, página 5. Tem um modo bem específico de escrever, então é melhor você copiar do livro. Porque vão ter outros também que é bem específico de escrever. Então, peninsulares, eles representavam, então, eles eram os colonos, né, espanhóis, e apenas os chapetones, ou peninsulares, é que poderiam ser líderes dessas comunidades, desses reinos, tá? Então, eles tinham todo o cargo político, toda a questão religiosa, né, por exemplo, o Natan falou lá do clero. O clero também tinha que ser espanhol. Então, eles vão entrar nessa mesma camada aqui. Então, os líderes religiosos, eles eram chapetones ou eles eram ligados à Espanha, tá? Eles eram espanhóis. Militar, apenas eles. Então, tudo que era estrutura eram apenas os chapetones ou peninsulares que eram os líderes. Depois, nós temos os crioulos. Não copia do jeito que está no slide, copia do jeito que está no livro.
a palavra. Porque o crioulo, ele é com O e dois L's, né? E pra gente, crioulo é como se fosse mistura, né? Pra eles era não era não. Pra eles, o crioulo, ele era branco, mas ele era filho de espanhol, mãe e pai espanhol, mas ele nasceu na América. Então, se os pais dele nasceram na Espanha, eles são chapetones. Agora, se ele nasceu na América, ele é crioulo, tá? Então, a maioria dos crioulos, eles eram ricos, eles tinham posses, eles eram filhos de pessoas que administravam as terras, mas como ele nasceu aqui, ele não poderia administrar essas terras. Se eu bem entendi, eles eram colonos espanhóis que tinham cargos efetivos. Os chapetones? Efetivos assim. A Espanha mandava eles, mas podia mandar de volta, tá? Então não eram para sempre. Mas aí, por exemplo, digamos que eles vieram para cá, estavam governando, né, liderando, ficaram ricos, tinham estrutura, tinham terra, tudo mais, mas eles tiveram filhos aqui. Então a maioria desses filhos são crioulos, esses filhos são crioulos, né? Se é filho do espanhol nasceu aqui, ele é crioulo. Ele não poderia administrar nada, a não ser as terras dele, né? Em compensação, ele tinha que pagar altos impostos. Todo crioulo era rico? Nem todo. Mas a maioria era, tá? Era uma elite daqui, eles tinham poderes que não estavam ligados à administração, por exemplo, política, mas as pessoas confiavam neles, achavam que eles eram pessoas importantes, entendeu? É mais comum falar peninsulares ou chapetones. Eu acho que chapetones, mas eu já achei em outros lugares também várias vezes escrito peninsulares. É porque peninsulares pode dar uma outra ideia, entendeu? Então talvez chapetone seja o mais usado, mas é a mesma categoria, tá? Quando falar de América Espanhola, você sabe que é disso que eles estão falando. Então, a gente falou dos chapetones, ou peninsulares, falamos do crioulo, e agora nós temos a outra camada, que são os mestiços, que também são mulatos. Olha como que se escreve no livro de vocês. É com Z, tá vendo? Mantém com Z. Outras vezes vai aparecer com S, mas quer dizer outra coisa. A gente está falando de espanhol, né? Então é necessário que seja escrito com Z. Eu já achei com C cedilha, desculpa, mas não é isso que eles querem dizer. Então é melhor manter com Z. Quem eram esses? Esses sim eram descendentes de espanhóis com indígenas ou espanhóis com negros, tá? Peninsulares são qualquer espanhol ou uma espécie de escolhidos, seja pelo dinheiro ou pelo sangue azul. Eram escolhidos pelo rei, mas normalmente o rei só escolhia pessoas próximas a ele que ele confiava, né? Então a maioria era escolhido por ele, mas então não precisava ser nobre, poderia ser alguém que ele confiava. Então, aí você pode ver os mestiços, então, são descendentes de espanhóis com negros ou espanhóis com indígenas. Pode espanhol com negro, quer dizer, negro com indígena? Não pode. Não seria essa categoria, tá? Porque essa daqui seria essa daqui, ó, a terceira. Sendo uma das categorias com mais gente, né? A base da pirâmide é sempre assim. E eram essas pessoas que muito trabalhavam, né? Eles faziam diversos trabalhos, a manutenção no geral da colônia, né? E aí embaixo nós temos os indígenas e os escravos. É a base da pirâmide, é a grande maioria dessas pessoas, porque eram os nativos, né? Pelo menos os indígenas. Os outros vieram como escravo mesmo. Eram a mão de obra, né, da colônia, e eles praticavam principalmente a mita e a encomenda. E a gente já vai falar sobre os dois.
Podem grifar mita e encomenda aí no livro de vocês, que à vontade. Como que era a economia na colônia? Quem lembra quando estudaram ano passado sobre, eu sei que dou isso no 7º ano, então vocês devem ter tido também, sobre os impérios incas, astecas e maias, todo o poder que eles tinham de ouro e prata. Então, sabe que quando os espanhóis chegaram, eles já encontraram tudo aquilo, né? Então, muito eles foram acumulando, fazendo acordos ou escravizando esses indígenas, dizimando os grupos indígenas, né, esses impérios indígenas. Pode ser ou porque eles tinham arma de fogo muito mais potente, ou porque eles carregavam doenças muito fortes, né? E eles vão obrigar esses grupos a trabalhar para eles, tá bom? Enchendo várias e várias regiões com ouro e prata. E também por meio da agricultura, né? O extrativismo, tanto mineral quanto vegetal, animal. Então, ouro, prata, eles pescavam bastante também por causa da região, tá? Pegavam também tipos de madeira, fauna e flora, né? Extraindo o máximo possível. Diferente, mais uma vez, da América do Norte, né? Que foram as colônias britânicas, que foi de extração, né? Pelo menos aqui na América, deles foi de povoamento, desculpa, aqui também, a América Espanhola também foi de extração. Então, eles queriam extrair cada vez mais. E aí nós temos a elite crioula, né? Que a gente falou. Qual era o papel delas na sociedade? Era de pagar imposto, gente. Basicamente, era isso que eles faziam. Eles tinham as suas terras, eles produziam, né, para alimento ali da colônia, pelo menos um pouco, mas eles não tinham direitos, eles só tinham deveres, eles pagavam altos impostos, que iam todo esse dinheiro ia diretamente para a colônia. Cada vez mais a Espanha vai tentar com que todo o comércio que eles vão ter, né, com outros países, devem ser colonizados, devem ser comercializados ou desenvolvidos apenas pela Espanha. E se não for, deve ser pago altas taxas à Espanha. Então você vai vendo que vai gerando um sentimento de revolta, tá? E aí nós temos a encomenda, né, que a gente falou, que era um sistema espanhol de exploração de indígenas, tá? Os nativos trabalhavam ou pagavam impostos para o encomendeiro, que era um tipo de crioulo também, então era ou então um chapetone, né? Então eles iam ter que recolher esses impostos e em troca disso os espanhóis dariam proteção e educação religiosa católica, tá? Para que esses grupos virassem católicos. Proteção contra quem? Contra eles mesmos, porque quem atacava os indígenas eram os próprios espanhóis, né? Então era assim: ou você tá comigo ou tá contra mim. Então é melhor pagar imposto para mim e ser submisso do que arrumar uma briga comigo, você não acha? Então foi isso que eles fizeram. Eu não sei se vocês tiveram ano passado sobre a montanha de Potosí, então eu trouxe, tá? Eu gosto bastante desse assunto. É uma montanha que eles fizeram. Na verdade, já existia a montanha, desculpa, mas eles encontraram muita prata lá. A montanha de Potosí foi uma das grandes minas de prata da América Espanhola. Na verdade, é a principal. Não tá no livro, isso não. Quem leu o livro já sabe que não tá. Então, eu trouxe para vocês de novo isso, porque era a região que mais se extraiu prata. Enriqueceu muito a Espanha por causa dessa região. Também a cidade acabou se desenvolvendo em volta dessa mina para poder extrair mais e mais prata. E nessa região era muito praticada a mita. A mita é um tipo de exploração indígena em que os indígenas deveriam, durante o ano, servir a coroa espanhola de 4 a 6 anos, durante o ano inteiro. Ele dividia durante 4 meses, a Gabi vai lá trabalhar na mita, tá, Gabi? Aí você vai lá extrair ouro e prata para os espanhóis. Bem difícil, doído, era dias e horas trabalhando, ralando, suando, ficando magrinha, cansando pra caramba. E aí passou 4 meses, aí vai o Gabriel. Aí o Gabriel vai ficar lá 6 meses trabalhando na mita. E aí vocês vão trocando, tá? Então era muito frequente a aldeia ir mandando vários grupos de pessoas ao longo do ano para sempre ter alguém trabalhando. E a pessoa trabalhava por meses sem receber, a não ser o alimento, né? Que a Espanha meio que dava. Então, mas você está trabalhando de graça. Então era uma forma de pagar esse imposto que os indígenas deveriam pagar para a Espanha.
Exploração. Gente, existem imagens melhores para falar exploração, porque aqui não é. Desculpa, engasguei. Aqui não é a exploração das terras que eu tô falando, mas do povo. Só que a maioria das fotos ou das imagens estão com todo mundo pelado. Eu escolhi não trazer para vocês. Mas aí eu trouxe alguns católicos, tá? Chegando na região. Então, a exploração aqui dos mestiços, né? Os mulatos, os indígenas, os africanos, era muito, muito frequente, tá? Acontecia constantemente, as pessoas trabalhavam horas e dias afins, vão criando um sentimento de revolta, porque eles não tinham direito, só deveres, enquanto a Espanha estava lucrando com toda a riqueza, né, dessa terra, de todas as formas possíveis, tá bom? E aí começa um processo de revoltas populares. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Porque se tiver, a gente ainda vai falar de América Espanhola, mas agora é uma outra fase, né? Opa. Deixa eu abrir aqui. Ah, tá. Só tem no livro 2? Só. Então, a diferença entre os crioulos e os mestiços é que eles têm pele branca e os indígenas e africanos eram devido a serem descendentes e que já eram. Então, os crioulos são espanhóis, brancos. Os mestiços são espanhóis, são filhos de espanhóis nascidos na América, mas também são brancos. Os indígenas são indígenas, os africanos são africanos. Ah, desculpa, confundi. Errei a informação. Li aqui, pensei errado. Os peninsulares, né, os chapetones, são espanhóis, nascidos na Espanha. Os crioulos são filhos de espanhóis nascidos aqui, né, na América. Nas Américas, né? Eles são brancos, porque eles são filhos de espanhóis. Agora, os mestiços podem ser brancos ou não, porque eles são filhos. Porque eles são filhos de negros com europeus ou indígenas com europeus. Então, uma coisa, pela questão genética, né? Quanto mais escuro, mais forte é no sangue. Então, provavelmente as pessoas já começaram a ser meio misturadas, né? A cor. Talvez indo mais pro pardo, alguma coisa assim. Mas não é certeza. Depende muito do grupo, né? Da pessoa. E aí nós temos os indígenas e os africanos, que são negros, ou indígenas são pardos, talvez? Depende, né, da etnia indígena. Qual a diferença entre os mulatos e os escravos? É que escravo é escravo e o mulato tem a ver com a mistura. Nem todo mulato é escravo. Tem a ver, por exemplo, se você é descendente de branco com negro, se você é descendente de indígena com negro, entendeu? Crioulos nasceram na América, porém brancos, exatamente. Mais alguma dúvida? Todo mundo está entendendo tudo? E aí começa, então, um período de revoltas populares. As pessoas não vão querer lidar com isso, né? Ai, meu Deus, tá acabando o tempo. Deixa. Tá que tudo bem que eu não pretendia acabar essa matéria hoje mesmo. Beleza. Página 6 agora eu tô, tá? Eu sei que eu demorei um pouquinho na página 5, mas é porque é bastante informação. As revoltas populares, então, vão falar na página 5, 6 e 7, tá? E quanto mais relevantes e movimentos de revolta vão surgir, mais os espanhóis vão sufocar, mais eles vão mandar guerreiros, mais eles vão mandar soldados para poder acabar com esse povo de vez, tá bom? Em 1742 a 1756, o líder inca Atahualpa,
que é esse cara aqui da imagem que vocês estão vendo. Ele é, então, o Império Inca já tinha acabado, pelos espanhóis já tinham destruído, mas os líderes incas ainda estavam aqui vivendo. Então, eles vão tentar reaver o poder inca, tá? Todo o império. Então, quando morre, outro entra no lugar para poder tentar manter a dinastia inca, né? Vários desses grupos hoje ainda são descendentes dos incas. Os espanhóis não conseguiram dizimar de vez, não. Apesar de dizimar vários povos, não foram todos. Ele se mobiliza, então, ele junta alguns nativos, né, alguns indígenas, alguns mestiços aqui, com C, né, porque aí é mestiço de mistura de índio com negro também, essas coisas, para lutar contra a dominação espanhola e restaurar o poder do Inca, né? E acabar com a mita também, porque ninguém aguenta mais ser escravo durante vários meses lá para os europeus. Pode, Sara? Pode. Eu acho que sim, mas eu vou conferir depois. Tá, eu tava respondendo uma coisa que a Sara mandou aqui no chat. Em 1700... Ah, tá. Acaba que ele é destruído, o movimento não dá certo, tá? Aí eles tentam novamente em 1780. Tô engasgando hoje. Desculpa. Esse não é o nome dele, mas ele é chamado desse jeito para representar, né, a importância dos incas de novo. Então, o Tupac Amaru II, ele é novamente, agora ele é um líder, né, que tenta, com apoio indígena de mestiços e escravos, enfraquecer, né, o poder dos chapetones. Então, o que, que eles fazem? Eles matam o líder chapetone, causa um levante, a galera fica, nossa, finalmente alguém matou esse povo aí que quer mandar na gente. A rebelião se infla, as pessoas vão atrás dos chapetones, cada vez mais tentando matar eles e destruir, né, esse poder espanhol de dominação que eles estavam fazendo. Só que a Espanha vem com toda a força, o Condorcanqui, que é o mesmo Tupac, né, Amaru II, só que esse é o sobrenome dele de verdade. Ele acaba sendo preso e executado em praça pública para que as pessoas não voltem a fazer nenhum tipo de levante popular, tá? E como a gente falou, né? Vocês acham que os crioulos estavam gostando desse monte de dever e nenhum direito? Estavam gostando nada. Então, eles vão começar também a criar alguns levantes contra esse poder espanhol, já que eles moram aqui, eles nasceram aqui e eles querem ter direito de ser lideranças locais, tá? Então, contra medidas reformistas nem sempre foram de independência. Algumas, no início, na verdade, foi apenas contra pagar impostos, tá? Aí eles vão desenvolvendo essas lutas ao longo dos anos. Contra medidas reformistas propostas pela coroa espanhola, a coroa vai querer cada vez mais dominar mais, mandar mais no comércio. Esses crioulos que cuidavam realmente do comércio aqui não vão gostar, tá? Controle de rotas comerciais, fiscais de suas colônias, desagradam os líderes locais, que são esses crioulos, então não são lideranças de poder, mas uma liderança comercial, tá bom? Que eles tinham, né, os crioulos, porque as fazendas eram deles, né? Eles eram filhos dos chapetones, então eles tinham direito a terras e tudo mais, mas ainda assim, o direito de poder, de fato, eles não tinham. E eles vão cada vez mais se levantar. E aí eu trouxe para vocês na região que é atual. Não é a região que era o nome antigamente, tá? E ela também não tem todo aquele... A região que era naquela época não é todo o território hoje, tá? Mudou bastante isso. Eu posso tentar trazer um mapa para vocês verem as diferenças. Em 1749, na Venezuela, os plantadores de cacau é que se levantam, né, contra a Espanha, contra essas taxas e regulamentos fiscais que a Espanha vai trazer. Por quê? A Espanha, esses colonos, né, esses crioulos, não vão poder colonizar, não vão poder comercializar com todo mundo,
já que eles agora têm que comercializar apenas com o que os espanhóis dizem. Ou então, eles não vão poder, vão ter que pagar cada vez mais impostos para todo mundo que eles colonizam. Ai, colonizam não. Para todo mundo que eles comercializam, essa é a palavra. Então, eles vão se levantar, não dá certo, contra esse controle comercial. Então, no Equador, em 1764 a 1766, né, 65, 66, o Equador se levanta contra os crioulos também, contra o aumento de impostos. Não dá certo. Em 1781, a Colômbia, que vai se levantar, né, contra também aumento de impostos. Não dá certo. Mas tudo isso vai criando mais e mais sentimentos de revolta, tá? E aí começa um período de crise colonial. Junta-se todas essas revoltas dos crioulos que não queriam mais esse domínio, e as crises vão sendo cada vez mais graduais, né? Vão acontecendo cada vez mais fortes, as pessoas vão se entregando às revoltas para poder acabar com esse domínio espanhol. E no século XII, as minas de prata começam a diminuir, porque a extração foi muito forte antes, né? Então já duravam 2 séculos que eles estavam extraindo prata. Agora a prata começou a acabar, né? Na mineral renovável, quer dizer, mas demora muito de se renovar, né? As minas de prata enfraquecem, entrando em declínio. A coroa aumenta os gastos com diversas guerras que eles iam produzindo lá na Europa, para conquistas de terra, etc., para ser tão grande quanto a Inglaterra, porque a Inglaterra teve uma ascensão, a gente estudou desde o início do ano, né? A ascensão inglesa. Gente, eu gostaria de lembrar vocês que o ideal é que vocês usem o uniforme da escola, tá? É isso mesmo. Não pode usar outro tipo de roupa, não. Mesmo nos vídeos. Então, tentaram saldar várias dívidas, né? Então, eles queriam extrair cada vez mais ouro e prata para poder juntar esse dinheiro e saldar as dívidas para crescer mais ou tão grande quanto a Inglaterra e eles poderem voltar a concorrer contra a Inglaterra, porque vocês devem lembrar no Tratado de Tordesilhas, vocês deram no passado, a Espanha foi uma das que dividiu o mundo no meio. Eles eram tão poderosos que eles mandavam na metade do planeta, né? Só que aí eles perderam um pouco de força. A Inglaterra, quando teve a Revolução Industrial, cresceu bastante. E outro fator é que na Europa já estavam liderando nessas ideias liberais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, então eles vão querer que também tenha aqui. Tá? E eles vão falar assim, não, a gente quer ter tanta igualdade, tanta liberdade individual quanto lá. Mas não é da Revolução Francesa, não, tá, gente? É mais um pouco também. Algumas áreas, né? Vocês vão ver que isso vai influenciar um pouco daqui a pouco. Pessoal, menos de 1 minuto. Escrevam aí, por favor, o seu nome que participou da aula, por favor. Tudo isso vão criar um levante contra esses movimentos e a gente continua na aula que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita e escreva aí no chat também. Eduarda, Maria Luísa, Natan, Guilherme, Lívia, João Francisco, Sara, Pedro, Maria Luísa, Maria Isabel, Mariana, Maria Luísa, Gustavo, Igor, Rafael e Manuela. Alguém mais? Tá acabando. Obrigada. Nome no chat de quem participou da aula. Europeu sempre brincando de Deus.